Olá, bem-vindos ao Cinemark, mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. A minha convidada hoje é Maria Rafart, psicóloga, com quem eu participei durante 18 anos de um programa de rádio. E eu vou direto à pergunta. Maria, qual é seu filme de cabeceira? E eu respondo: "Você sabe melhor que eu". Bom, para quem não sabe, antes de falar meu filme de cabeceira, o Marden é meu HD externo para várias coisas, entre as quais filmes. Então, quando eu fico bem impressionada com o filme, eu conto para o Marden, às vezes eu esqueço o nome do filme, mas o Marden está lá para me lembrar. Em que ano eu disse isso para ele, que impressão eu tive do nome do filme. Mas, enfim, não é surpresa para o Marden, mas talvez seja para vocês, porque é considerado um filme às vezes muito naif, né? É o filme Forrest Gump, que para os entendidos de cinema faz parte do tal do mainstream, né? E talvez nos blockbusters não seja tão cult assim como outros entrevistados do Marden apontam, mas tudo bem. Mas, Maria, coincidentemente, Forrest Gump está completando este ano 30 anos do seu lançamento. E a finalidade desse quadro não é realmente assim, muita gente pensa, filme de cabeceira é aquele filme assim mais cult ou aquele filme importante dentro da história do cinema. Não precisa nem ser o teu filme favorito ou aquele filme que mais. É um filme que você tem uma relação pessoal, carinhosa, nostálgica, aquele filme que eu sei, por exemplo, que eu até pensei que você fosse falar esse no primeiro momento. Eu sei de um outro filme que você gosta muito, e eu também, que é Um Lugar Chamado Notting Hill, ou o Isso, Simplesmente mensagem para você, Mensagem para mais ainda, Você, mensagem para você. Aham, Simplesmente Amor, tá? isso. Então, é mais ou menos nessa linha de filme que se propõe o quadro do filme de cabeceira. Então, qual foi o teu primeiro contato com Forrest Gump? Então, Marden, uma coisa que talvez os seguidores do Marden não saibam, mas eu sei, eu já vou adiantar, é que parte da tua memória tão prodigiosa, por exemplo, para saber lançamentos, é porque você vincula o lançamento com alguma coisa que aconteceu no mundo ou com você naquela época. E para mim vai ser fácil lembrar, então, nessa mesma linha sua condutora, fácil de lembrar que foi há 30 anos. Porque a minha filha tem 31 anos, ela fez 31 agora em junho. E quando ela era muito pequena, e na época a gente não pode se esquecer, a gente tinha só videolocadoras e cujos lançamentos não eram muito assim antenados com aquilo que estava acontecendo no cinema, então demorava mais para ir para a locadora. Naquela época eu ia muito mais em salas de cinema, mas eu tinha uma filha de 1 ano, então eu dependia de deixar alguém cuidando da minha filha para eu poder ir ao cinema. Então eu escolhia muito a dedo os filmes que eu ia ver, porque eu estava lá como uma pessoa que estava sempre responsável pela filha e eu não queria absolutamente deixá-la de qualquer jeito. Eu me lembro que eu li na Folha de São Paulo, né, uma resenha tão boa sobre esse filme que eu disse: ah, vale a pena deixar a Laila com alguém em casa para eu ir assistir esse filme. E eu fui sozinha, eu vi esse filme no cinema e fiquei impressionadíssima. Aí também tinha um outro fator, né? O filme é mais longo do que o normal, então eu também tinha que calcular quanto tempo eu ia deixar minha filha. E fiquei impressionada, impressionada. Então, só para responder a primeira pergunta, eu assisti na estreia, numa sala de cinema, deixando minha filha em casa, por isso eu sei que foi há 30 anos. Olha, vendo Forrest Gump, ele é uma figura que, dentro da tua área, fazendo assim uma análise psicológica da personalidade do Forrest Gump, ele é uma figura que meio que passa incólume por vários acontecimentos ao longo da vida dele. Você já teve essa visão já naquela época, quando você viu o filme a primeira vez? Você não era psicóloga ainda, mas pode ser que só depois você tenha se tocado nisso, mas isso chamou tua atenção naquela época ou não? Já chamou porque eu era já uma estudiosa de literatura. Mais tarde, eu vim estudar literatura lá em Padova, na Itália. Mas antes disso, eu estudava, digamos, os tipos de personagens. E o personagem do Forrest Gump, ele é muito parecido com o do Don Quixote. Ele é um personagem muito plano, né? Na Itália chamam de piatto. É plano, ele não tem muitas angulações se você olhar, né? Você vai dizer, então, peraí, como é que você gosta de um personagem que é plano? Talvez justamente por isso,
por ele passar incólume pelos acontecimentos, ele serve como gancho para você ver muitos acontecimentos, como se fosse o Dom Quixote, porque se você for avaliar, o Sancho Panza é muito mais profundo que o Dom Quixote, Então, mas ele é o que dá nome ao romance, entendeu? claro, Então, por algum claro. motivo foi feito Aham. assim, né? Então, se o Forrest Gump é o Dom Quixote, a Jane seria o Sancho Panza dele? Eu penso que sim. Ela e outras pessoas que passaram pela vida dele. Por O, exemplo, aquele que se tornou sócio do Baba Gump, que agora não me lembro o sim, nome do personagem, o também. Baba, 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 Não. Ah, não, Baba não. Então, peraí. Não. o Tenente Dan, Aquele amigo dele, isso que o virou Tenente cadeirante, Dan, isso. o Isso, Tenente tá, Dan. ele. É, então, viu, eu sabia que o Martin sabia mais que eu sobre tudo. E olha, apesar de que eu já assisti esse filme mais de 20 vezes, imagina que eu não consigo lembrar o nome dos personagens. Mais de 20. Então, que aconteceu? Sim, você tem vários Sancho Panza, na minha opinião, em vários momentos, tá? Então são vários personagens que são muito mais profundos e trazem, né, para aquela história uma consistência muito maior, mas todos eles estão conduzidos por esse personagem que é muito plano. Eu lembro que quando esse filme estreou, pelo menos todo o marketing que foi feito em torno do filme foi por conta dos efeitos especiais, Na que multiplicação de pessoas, no boas, Capitólio e tal, né? não só isso, mas principalmente a manipulação de imagens históricas do encontro Sim, dele com os presidentes, do encontro dele com John Lennon, com várias outras figuras históricas importantes, que ali era uma espécie, assim, de precursor do que hoje a gente conhece como Deep Web, né. Você pegava imagens históricas do Kennedy, do Lyndon Johnson sim. e do Nixon, do John Lennon, e havia uma manipulação labial para que essas personagens históricas falassem o que constava do roteiro. Só que, tudo bem, isso até funcionou muito bem na época como um atrativo, tanto é que o filme ganhou o Oscar de melhor efeito especial, ganhou o melhor filme também, melhor direção, melhor ator para o Tom Hanks, mas o que perdura mesmo é justamente isso que você comentou bem do começo, dessa personalidade meio plana do Forrest, de tocar a vida dele de uma maneira até muito pura, porque ele se mantém puro o filme praticamente Sim. inteiro, e é isso que perdura depois. Hoje os efeitos é o que pesa menos no filme. Se você rever hoje o filme, é o que vai chamar menos atenção. Uma coisa que, também me chamou muito a atenção no filme, e que também pode ser que seja responsável por eu ter ficado muito afeiçoada a ele, é que em algumas cenas eu vi meu irmão Xavier, que você bem conhece, meu Sim, irmão sim. especial, Uhum. e o Xavier tem uma história muito parecida até com ele ter ido comer, por exemplo, o Forrest Gump foi lá num banquete, depois que ele acho que ele tinha, ganho algum campeonato de ping-pong, né, ele bebeu todos os refrigerantes e passou mal. O meu irmão também. Meu irmão foi com o presidente Figueiredo. Foi até um coquetel, aleatoriamente convidado, porque ele estava num evento, e daí o presidente chamou e ele foi. E ele chegou em casa passando mal, porque ele comeu um monte de salgadinho, de docinho, de refrigerante, passou mal também. Então, assim, me identifiquei muito com isso, disse, puxa vida, como é que eles conseguiram construir um personagem? Deve ter feito muito laboratório para isso, tá? É, que fosse tão parecido com alguém na vida real. Isso também me marcou bastante. Aquela inocência dele, quando ele vê o menino, por exemplo, né, que seria o filho dele, e ele mesmo não acredita que isso é possível, porque tem aquela inocência toda, é muito bonito de ver. Foi até O bom bullying você que ele sofreu também, parecido, sabe? sim. Foi até legal você lembrar dessa cena em particular, que muita gente na época questionou o Oscar que ele recebeu de melhor ator, porque ele havia ganho no ano anterior pelo Filadélfia. Só existem 2 casos na história da academia de um ator ter ganho 2 Oscars seguidos, né, foi o Spencer Tracy, na década de 1930, e o Tom Hanks na década de 1990, com o Filadélfia e o Forrest Gump. Mas essa cena, por mim, somente por essa cena, quando ele pergunta para Jenny se o filho dele é igual a ele, ou seja, tem Nossa, esse arrepia. Se tem esse é uma s problema dele. se tem o mesmo problema dele, e quando ela diz que não, e a alegria dele misturada com um alívio, ele transmite tudo isso só com o olhar, ele não fala nada.
Normal, só de lembrar eu me Eu arrepiei. também, me arrepia, me emociona. Só por essa cena ele mereceu aquele Oscar. E não é só isso, o filme inteiro, porque existe uma diferença, e eu acho que é nessa linha bem tênue que o Tom Hanks interpretou o Forrest Gump. E é uma linha muito fácil de você romper. Ele está naquele limite entre ele não fica aquela pessoa com retardo mental meio boba, ou Até, entendeu? infelizmente, até uma interpretação penestra, não é, é uma Exato. interpretação muito pontual e muito real, sabe? Sim, ele está bem Muito. naquele, porque ele tem 2 grandes figuras como orientadoras, assim, pessoas que ele obedece cegamente. Se você prestar atenção, tudo que essas 2 pessoas falam ao longo do filme, ele faz, que é a própria mãe dele e a Jenny. São as 2 pessoas, Sim, assim, que são as âncoras morais, digamos assim, sim, sim. da vida dele. E ele nunca ultrapassa o limite, porque pouco depois teve um outro filme com uma personagem parecida com Forrest Gump, que eu acho que o ator pesou um pouquinho, que é Uma Lição de Vida com o Uma Lição de Vida, Uma Lição de Amor, agora me fugiu o título completo, mas é com Champagne, que ele também ele tem uma Tem filha. aquele grupo de amigos Amigos. especiais e tal. Então, É, o Forrest Gump não cai naquela visão meio estereotipada, né, sim. que existe de pessoas assim. E muito por força da Mama Gump, né. Ela recebe o laudo lá do QI dele, e ele disse: "O meu filho terá as mesmas chances de qualquer pessoa". Ela era inclusiva numa época que ninguém era inclusivo. Ela Exato, sabia que ela precisava deixá-lo resolver a exatamente. própria vida um dia. Me arrepia esse filme em vários sentidos. Fora que o contexto histórico também me atrai muito, porque eu fiquei muito impressionada com o filme Hair. O filme Hair, lançado na década de 70, que se referia a uma peça dos anos 60. O Marlon e eu, nós temos a mesma idade, né, Marlon? Então, Uhum. embora a gente nasceu em 63, nós não vivemos essa época enquanto adultos. Sim. Então, é bem diferente, né? Óbvio, a tua percepção e a minha eram percepções de crianças da década de 60, né? A gente lembra quando o homem foi para a Lua, etc e tal, a década, não, o campeonato lá, a Copa de 70, né, Marlon? Tenta. Só que a gente não viveu. Então, como nos anos 70 surgiu o filme Hair, referente aos anos 60, eu fiquei muito impressionada. Eu me lembro de ter ido ver no cinema também, e gostei muito, sabe aquelas músicas todas, até o meu gosto musical ele está muito alinhado com a Uhum. trilha sonora, que aliás é fantástica, do filme também do Forrest Gump. Então, juntou várias coisas, né? Porque aquela época também é uma época que me impressionou muito. Então, parece que são várias coisas que juntas elas se conectam para a gente ter uma certa afetividade sobre um filme, né, Marley? Não, exatamente. E e existe até, dependendo da forma como você possa conduzir uma análise, há muitas conexões possíveis entre o Forrest Gump e o Hair, principalmente naquele período retratado, porque a história começa em meados da década de 1950 e 50 e vai até meados, mais ou menos, da década de 1980. Então ele percorre um espaço temporal de aproximadamente 30 anos. Você vê o jovem Forrest Gump na casa da mãe dele, que ela transformou numa pensão, onde um dos hóspedes é o jovem Elvis Presley, Muito bom. que aprende a dançar daquele jeito com o Forrest. É uma da E, e, é a primeira brincadeira do filme. daquela coisa corretora que ele usava. E era comum na nossa idade, né, Marlene? Eu Sim. usei palmilha. Você usou palmilha também? Não, Palmilha e bota? mas eu usei aquela bota. Aquela Pô, botinha eu usei. eu usei palmilha e bota. Entendeu? Então era comum essa ortopedia, É, ortorexia, tudo orto, né? Tudo certo, né? mas eu lembro de uma colega minha de primário que usava aquele aparelho de ferro. Ela usava nas costas, né, Ah, sim, minha amiga também usava. Também tive uma colega que usava nas costas. Aham, então aquilo para mim era meio que natural. Eu lembrava de coleguinhas de sim, colégio daquela época que usava aquele aparelho, né. sim. E e você vê que existe uma série de questões que o filme vai levantando, ele não levanta a bandeira disso, ele não aponta
tudo aparece de maneira muito sutil, que num Sim, primeiro momento você não pega, se você embarcou na história, nem numa primeira olhada você não percebe isso, mas ele trata de abuso por parte, no nossa, caso, do pai da tadinha. Jenny, que era alcoólatra e abusava dela. Você Sim, tem uma série de outras questões que tudo se concentra na personagem da Jenny, que você vê os casos que ela vai tendo ao longo da vida, ela se envolve com drogas, ela a morre, AIDS também, né. exato, e ela morre vítima da AIDS. Por isso que eu Sim, digo, ao longo desses 30 anos de história que o filme abarca, o Forrest passa incólume por tudo isso, mas a Jane sofre tudo que acontece nesse período. É como se ela fosse um para-raio de tudo sim, de bom e sim. de ruim que O aconteceu naquele movimento de período. contracultura, o movimento Cultura, tudo, hippie, tudo. contra a guerra do Vietnã, você vai Vietnã, olhar. ela se envolveu em tudo. E ele representa, né, de certa maneira, ele vai acompanhando o establishment, né? Uhum, Ele faz serviço militar, tá tudo ok. Aí ele vai lá e joga um monte de ping-pong, tá tudo ok, né? Quando ele começa a correr, que ele corre durante anos, ele vira uma espécie de uma seita sem ele saber. uhum. Então também tem essa crítica às pessoas que, de certa maneira, endeusam outros, né? Os É, seguem, né? não, e Nossa, se ele você for olhar, tem muitas chaves de leitura, muitos não, planos. e ele corre em referência ao que a Jane falou para ele quando ele era criança. Ele foi atacado por aqueles bullies lá, e ela Isso, disse: "Corra, Forrest". Run. Então, naquele momento, ele começou a correr. E nesse ponto da história que ele resolve, já adulto, correr novamente, é um reflexo da lembrança que ele tem da Jane. Ele está num momento difícil da vida dele, e o que ele lembra? Que no passado resolveu o problema foi correr. E Sim. ele começa a correr, 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 e o povo seguindo ele, e chega no ponto que ele para, ele: "Ah, cansei de correr, vou para casa". E ele é responsável até por aquele adesivo da Viu? manchinha, gente. Aham, É muito shit engraçado, happens. né? Tudo, né, É, não, porque aí foi uma sacada do livro, né, que é sim. reproduzida, pouca gente não lembra, mas o Forrest Gump é uma personagem da literatura, ele surgiu num livro que foi adaptado para o cinema. O autor do livro chegou até a escrever uma continuação do Forrest Gump, só que felizmente não fizeram filme. Eu acho que esse filme tá bom do jeito que tá, ele não precisa de uma sequência, mas existe, quem tiver curiosidade, o autor escreveu um livro Eu não sabia. continuando a É, história do Forrest Gump. eu comprei inclusive o livro no original em inglês, que aliás, ele é bem difícil de entender, porque ele é muito cheio de gírias também daquele estado de onde ele é oriundo, que agora eu esqueci o nome de Alabama, onde é. Alabama, né? Alabama. É. Então tem muita coisa, sabe, tipo, muito a pontuação, assim, do inglês lá é meio O complicado para entender, sabe. Eu não o sabia que tinha Forrest Gump é continuação. natural de Greenbow, Alabama. Viu? Você sabe melhor do que eu, né. É um filme Mas muito, muito maravilhoso. No fim, aquela redenção que o filho não sofre bullying no ônibus, é lindo, uhum. né. Vo Tudo bem, quando você viu esse filme essa primeira vez, você disse que era curiosa por psicologia, lia muito sobre isso e Sim, sim, tudo. sim, Depois terminou se formando, fazendo mestrado nessa área e tudo. sim. Como foi rever esse filme? Eu acredito que você tenha revisto, com esse conhecimento que você adquiriu de psicologia. De que Marden, maneira e você reviu esse filme? eu acho que da maneira como todos nós fazemos, né, como a água que passa por baixo da ponte é sempre diferente, então a cada vez eu descubro um filme diferente. Então, eu acho que não é um filme que tem envelhecido, na minha opinião, embora, claro, o envelhecer das imagens e tudo mais, hoje em dia que você tem mais recursos, é claro que você vê isso de forma muito clara, mas eu acho que é um filme que está sempre atual. Então, por exemplo, a chave de leitura do abuso é completamente hoje diferente, porque o meu mestrado é em abuso sexual infantil, né, em psicologia forense. Então, mudou bastante, mas não tirou a graça do filme ainda. Então, eu ainda tenho esse filme em várias mídias,
E ainda tem o tocadores de mídia, né, a gente ainda está resistindo ali com umas coisinhas aí, guardando ainda umas mídias, né, e esse é um livro e um filme do qual eu não pretendo, assim, me desfazer não. E o Forrest, antes de tudo, e talvez até por conta dessa pureza que ele manteve ao longo da vida, ele sempre foi uma pessoa obediente. Obediente à mãe, obediente à Jenny, obediente ao tenente Dan depois, Sim, obediente até o Bubba, e na questão do Bubba, ele toca na questão do racismo, só que ele não escancara isso, mas está lá não. também toda a questão. Sim, Tanto é sim, que você vê depois quando o negócio dá certo, você vê a mãe do Bubba sendo servido por uma empregada branca, sim, sim, sim. que é uma Que subversão da lógica natural americana, né. digamos assim, tem alguns pedacinhos que eles deram uma abusadinha até no esquete um pouco cômico, digamos, não precisavam, né, não precisava, né, mas essa é uma cena que eu acho que meio que, né, ficou um pouquinho mais forte do que deveria, mas dentro de tudo, continua sendo uma grande obra, né, Marley? É, e tem diálogos fantásticos. Tem um que eu acho, para mim, é um dos melhores do filme. Claro, além dessa sequência que a gente já conversou, de quando ele pergunta para Jenny sobre a condição do filho, mas tem um diálogo que eu acho hilário, quando ele encontra o tenente Dan na virada do ano, lá em Nova York, e aí chegam 2 testemunhas de Jeová e abordam ele com um folhetinho e perguntam: "Você já encontrou Jesus?" Aí ele fala assim: "Eu não sabia que tinha que procurar por ele". É muito legal, é muito legal, Eu é acho muito isso. legal. E você vê o Dan também, né, como ele tá acabado, bem aquela coisa do veterano de guerra, que tá cheio de problemas e Não, tudo. ele E diz, né, ele foi para lá para morrer, porque era a sim, tradição da família dele morrer na guerra. sim, sim. E ele não E conseguiu, não conseguiu porque o Forrest o porque salva. o Fausto que salvou. E Mas depois ele casa com uma asiática, que também é muito sim, emblemático isso, né, claro. tem tudo a ver, Aham. né. Uhum. E essa questão da obediência torna o Forrest o melhor soldado, porque ele obedece tudo que o comandante do regimento manda ele fazer, né. Ele E ali, ó, limpa. Aí ele tá dizendo é assim: literal. "Você vai ser um grande soldado, você vai chegar a general". Claro, faz tudo certinho. Ou seja, aquela coisa, né, mandou, ordem a ordem, cumpre, ponto. Olha, eu acho que é um grande filme, Marli. E fora isso, a gente se diverte, porque é uma aula de história, você passa, né, por muitos períodos, por personagens diversos, é muito bacana, é muito. Foi surpreendente assistir o filme, por isso que me tocou tanto, sabe, por essas chaves todas de leitura. E voltando ao início da nossa conversa, tudo isso é conduzido por um personagem plano, que é muito interessante, né. Uhum. Você disse no começo da nossa conversa que viu esse filme quando a tua filha tinha 1 ano de idade. Você chegou a Sim. revê-lo com a tua filha? Sim, sim. Não me lembro quando, mas Uhum. revi. Revi E em casa, e sim, e como é que foi a é percepção dela do filme? muito parecida, no sentido de muitas conversas, em especial pela identificação dela, o personagem com o tio dela, né, ela Uhum, teve essa identificação, e ela era pequena, então foram daqueles filmes que eu apresentei para ela como, sei lá, trilogia De Volta para o Futuro, sabe uhum. aquelas coisas que você acha que são Mensagem para necessárias? você. Fui com ela num show do The Doors aqui em Curitiba, Hum, claro que nós não tínhamos, né, o Jim Morrison. o mesmo vocalista, que ele tinha morrido, mas pensei: antes que acabe, deixa eu mostrar para ela", né. É, e a trilha sonora do Forrest Gump acompanha, em termos, assim, de musicais, a evolução cultural e musical desse período também. Você vê desde rock dos anos 50 até rock do final dos anos 70, começo dos anos 80. Ele vai pontuando. É uma maneira até muito interessante e inteligente que o diretor Robert Zemeckis encontrou para pontuar os diferentes períodos temporais. Ele vai associando com músicas de sucesso ou conhecidas dos períodos, Sim, assim você não se perde. Não, eles estão agora ainda em 65 ou em 68 ou no começo dos anos 70 por conta da isso, trilha que vai tocando. isso. É Você chegou emblemático esse filme. você chegou a comprar Oi? essa trilha?
Claro. Eu devo ter aqui em casa ainda, os CDs, eu não me liberei dos CDs ainda. Uhum. Então, o DVD sim, bastante, daí também, os cassete também, essas coisas, mas os CDs não. Então, certeza, pena que eu não procurei para mostrar aqui, mas certeza que eu tenho. Então tá. Então, Maria, a conversa está muito boa, mas estamos chegando ao fim. Se alguém quiser acompanhar teu trabalho, onde é que te encontra? Nas redes sociais, né, o Marden vai colocar aqui o meu nome, né, Boa, sim. aí você procura, por ali você me encontra. Eu sou psicóloga e falo sempre sobre, o que seriam fofocas psicológicas, né, são casos reais à luz da psicologia. E eu, Marden, te digo uma coisa, eu sinto pouca saudade na época de rádio, pouquíssima, porque eu acordava muito cedo e era muito sacrificado, mas eu sinto saudades das sextas-feiras com você, dessas eu sinto ainda, viu. Obrigado. E assim, um Então, grande comentarista de cinema. Que bom que você tá essa quantidade, você nunca desistiu, né, Marden, de fazer essa resenha de um filme por dia desde, ó, muito tempo, né. 5.060 nesse dia da gravação. Você sabe que eu, fazia tempo que eu não E essa é entrava culpa no teu tua, site. você que falou para incluir o contador. E é legal, né. Deixa eu te contar uma coisa, isso você não sabe, que você entra no teu site todo dia, mas eu não, né. Então fazia tempo que eu não entrava no teu site, eu acho que a última vez que eu entrei faz 300 filmes, faz tempo, hein. Um ano Deve mais ou fazer tempo. menos. Deve fazer isso, sabe por quê? Não, não, 300 filmes não, 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 faz menos, não, porque não faz um ano. Eu vi como é que estava a cara nova do site. Quando é que foi a cara nova do site? Em maio. Então, em maio. Então, resumindo, maio, junho e julho. Então, não é tanto tempo, faz 2 meses, tá? Sabe o que acontece quando você entra de novo? Ele gira trrr, e Aham, chega no atual. É bonitinho. Tipo sim, assim, entendeu o que eu quero dizer? Ele estava lá, né? tá. 4 Esse mil e não sei novo quanto, né? esse novo É, layout é da Lu, né, que foi indicação sua. É ela que vai sim, a editar Lu. esse vídeo, então ela vai ver Oi, tudo Lu. isso. Ela: "Oi". Então, muito legal, fazer assim, trrr, e a gente Aham. vê o computador mexendo. Isso aí é sinal de persistência. Sem persistência, ninguém consegue nada, né, Marley? Então tá bom. Obrigado, Maria, pela conversa. Obrigada, Marley, pelo convite, querido. Que bom que você me chamou. Um beijo. Até o próximo Cinemarden. Até.